Eu tenho dito que a gente escuta muitas vozes, e eu oro na igreja, por exemplo, eu digo que eu peço para que o Senhor proteja os ouvidos do nosso povo das vozes não autorizadas, porque existem muitas vozes, e a internet deu voz a todas as vozes. Isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, para a igreja não foi tão bom. Para algumas organizações, estas vozes multiplicadas trouxeram muito mais confusão do que conhecimento. Então uma pessoa pode ouvir algo aqui, segundos depois ouvir uma outra coisa totalmente diversa, e ele não saber em quem acreditar. E a internet possibilitou essa confusão. E aí os pastores, os líderes, os mestres da palavra têm um trabalho maior, porque às vezes nós temos que produzir, como eu, todos os dias material, todos os dias, cansativamente, produzir coisas todos os dias, responder questões, responder dúvidas todos os dias, porque as dúvidas se multiplicam, justamente porque as pessoas têm acesso a uma quantidade de informações que não são verdadeiras e que não são de Deus. E nós ficamos com um trabalho muito difícil. Por que é difícil? Primeiro, porque é cansativo. Mas o cansaço não é um problema para nós. Segundo, porque dá a falsa ideia para quem escuta de que nós estamos tentando controlar a vida dela. Porque a gente diz: ó, não é assim, você não deve crer dessa maneira, Deus não pensa dessa forma, a Escritura não diz assim. E de repente a pessoa pode ouvir isso como se nós quiséssemos controlar a vida dela e tirar a liberdade dela. E isso não é verdade. Então nós estamos numa faca de dois gumes, de dois fios. De um lado corta para o bem, do outro lado corta não tão bem assim. Porque quem está recebendo a informação que o mestre da palavra está dando, pode não estar recebendo muito bem. E essa semana como eu sempre oro para que você que é dessa igreja esteja protegido e protegida das muitas vozes, para que você não escute todas essas vozes como sendo voz de Deus. Existem outras vozes que são voz de Deus, sim, mas a maioria não. E aí a minha oração por você, como eu não posso controlar a tua vida, e eu nem quero, como eu não posso controlar o teu dia a dia, o teu zapeamento e a tua amizade, como eu não sei exatamente como você vive na tua casa, no teu dia a dia, quando você está só, e também não quero saber. Eu confio que o Espírito Santo está fazendo um bom trabalho aí. E eu preciso confiar que você é cristão. E eu preciso acreditar que você é cristã. E que você não vai tender para o lado errado, porque você vai ouvir a voz de Deus. E eu creio nisso. Mas também ao mesmo tempo oro para que o Senhor emudeça, cale as vozes não autorizadas na tua vida. E só fique as vozes autorizadas de Deus. Porque aí você terá uma vida muito tranquila, muito abençoada. Na via oposta a isso, esta semana também o Senhor me levou à solitude. E quando, nesse momento de contemplação e de silêncio, já há muitos anos eu leio alguns livros de alguns monges cristãos. Existem monges cristãos, e eu descobri que eu falo muito.
Não é que eu descobri, é que dizem que eu falo muito. Na realidade, eu apenas confirmei comigo mesmo uma coisa que todo mundo já sabia. Eu falo muito. Nós fomos a Joanópolis. Quantos quilômetros são? É muita curva. 92 quilômetros. Quanto tempo nós passamos no carro? 1h30. Certo? Eu conversei sozinho. Foi um monólogo. Daqui até lá, eles só estavam me ouvindo. Eu falei, gente, e ainda tem um retorno, a volta. E na volta, por favor, fale alguma coisa para eu não falar sozinho. Não adiantou nada. Aí quando eles me deixaram em casa, eu disse assim, ó, me perdoa, porque eu falei demais, né? A bispa fala assim comigo, deixa os outros falarem. Eu falei, mas as pessoas estão falando. Ela disse, não, você pensa que elas estão falando, mas é você que está falando. Isso é porque eu tenho muito que ensinar. Eu falo demais. Talvez não seja demais, eu falo muito. E pelo fato de eu falar muito, o Senhor essa semana me disse assim, você precisa conhecer o poder do silêncio. E aí me fez ficar em silêncio, o que é uma coisa contra a minha própria natureza. E eu tentei ficar em silêncio nos últimos 3 dias. Não foi fácil. Mas eu estou me testando. E aí, obviamente, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Bom, não quero ficar sozinho nessa jornada, você também tem que me acompanhar. O poder do silêncio. Lamentações, no capítulo 3, no versículo 26, diz como é bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Já passaram por isso? Que às vezes quanto mais você fala, pior a situação. É aquela história, quanto mais você reza, mais assombração aparece. Então, às vezes o melhor não é falar, o melhor é calar-se. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Os monges e os místicos chamavam esse momento de contemplação e de silêncio de solitude. Mas os monges chamavam esse momento de solitude, de contemplação, de solitude, de contemplação, de silêncio, esse período longo de meditação, de você, se precisar, contar as próprias pedras do lugar. Mas em silêncio, chamavam isso de solitude. É quando em meio ao nosso período de meditação e oração, paramos um bom tempo em total silêncio, somente para tentar ouvir a voz do Espírito Santo em nosso espírito, ou procurarmos entender aquilo que temos, que lemos, ou que nos foi dado pelo Senhor. Há um poder real nesse tipo de silêncio. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês nessa noite, de forma mais rápida que eu puder, que existem 2 tipos de silêncio que não agradam a Deus. Há 2 tipos de silêncio que não agradam a Deus e que desonram a Deus. O primeiro é quando nos calamos para não confessar os nossos pecados a Ele. Quando fazemos silêncio diante de Deus dos nossos pecados. A gente não precisa confessar o nosso pecado para o outro, só se for um caso muito necessário, que nós não encontramos a força suficiente para superar aquele problema e precisamos da ajuda do irmão em oração, aconselhamento em oração, para a gente superar aquilo. Mas via de regra, é suficiente confessarmos o nosso pecado a Deus em profundo, em real arrependimento, com convicção, sabendo que está fazendo aquilo realmente para Deus, falando com Deus. É suficiente. Deus perdoa pecados. Deus quer escutar você e Deus perdoa. Deus ouve quando você fala, e se for necessário te perdoar, Deus perdoa quantas vezes for preciso. 70 vezes 7
não é que você vai pecar 490 vezes num dia e aí o número encerrou. Porque vai que você supera Satanás e peca 491 vezes no dia. Sei lá, vai que é possível você fazer um negócio desse, né? Mas 490 vezes significa todas as vezes que você pecar. Deixe-me lhe falar uma coisa: há uma provisão inesgotável de perdão de Deus para a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: Deus gosta de perdoar você. Tá bom? Então você dá uma aliviada aí, porque Deus ama perdoar você. Tá bom? Então não fique preocupado. Ai, agora pequei contra Deus. Corra, arrependa-se, fale com Ele, peça perdão, e que Ele então estará pronto para te perdoar. Salmo 32, no versículo 3 a 5 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Enquanto eu calei o meu pecado, porque eu fiz silêncio para não confessar a Deus o meu pecado, eu adoeci. Algum tempo atrás eu fiz uma postagem dizendo assim: o pecado adoece a alma e o físico da pessoa. O pecado adoece a alma e o físico da pessoa. Enquanto eu calei o meu pecado, eu fiquei enfermo. E o salmista continua: porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor, a minha força, secou como o calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Qual é o princípio espiritual por trás disso aqui? O pecado não confessado adoece a alma e o corpo da pessoa. O segundo silêncio que não glorifica a Deus, que não honra a Deus, é o chamado silêncio dos bons. O silêncio dos bons, o silêncio das pessoas boas, calar-se enquanto é uma pessoa boa, enquanto deveria falar, sabendo que você deve falar, porque você é uma pessoa do bem. Calar-se não é uma alternativa para você. Deus não se agrada do teu silêncio quando você faz o silêncio dos bons. Você se cala enquanto deveria falar, porque você sabe que aquela circunstância está errada. Também no Salmo 39 vai dizer assim: emudeci em silêncio. Salmo 39, versículo 2: emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. Quando a gente se cala, quando nós fazemos o tal silêncio dos bons, pior a nossa circunstância fica, pior o nosso interior permanece. Ainda há outro texto, Efésios no capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 13: e não sejam cúmplices das obras, Efésios 5, de 11 ao 13, e não sejam cúmplices das obras infrutuosas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Tudo que se manifesta é luz. Quando não nos calamos a respeito do bem, quando falamos, quando abrimos os nossos lábios para defender o que é certo, para falar o que é correto, nós então estamos agindo como filhos da luz, como filhas da luz. Reprovamos as obras das trevas, não estamos aplaudindo, não estamos dizendo está tudo bem, não é comigo, não me atingiu, olha, não diz respeito a mim. Nós não fazemos isso. Cristãos não têm a alternativa de ficar em silêncio, de fazer o silêncio dos bons. Aliás, o segundo princípio é a frase de um pastor, o Martin Luther King Jr.,
Todo mundo conhece. Pastor Batista, pastor negro Batista. Martin Luther King Jr. disse, e você conhece essa frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Ele sabia o que estava falando, porque fazer o silêncio dos bons não é uma opção para nós. As coisas ficam piores. Então esses são os dois silêncios que não agradam e nem glorificam a Deus. Quando eu me calo acerca dos meus pecados e não os confesso, e quando eu faço o silêncio dos bons. Gente, vocês já perceberam que o mal faz barulho? Porque é natural que os maus gritem, é natural que a gente ruim faça barulho, é natural para estas pessoas fazerem isso, mas não pode ser natural para os homens e as mulheres de Deus calarem-se diante do mal. Nós devemos reprovar as obras malignas, nós devemos dizer que elas estão erradas, nós não podemos simplesmente nos calar e aceitar como se isso fosse normal. É chato, somos considerados gente chata, gente moralista. Essas pessoas querem ser melhor do que os outros. Esses crentes, só eles pensam que tem Deus, só eles acham que eles vão para o céu. Nós não achamos nada, nós temos certeza. Pela verdade, sim. Se você estiver entre a vida e a morte, e a questão for a verdade ou a mentira, opte pela verdade, porque os nossos irmãos do passado optaram pela fé e morreram na arena, e nós não podemos negar esse tipo de vida, e nós não podemos ir contra esse tipo de morte. Nós não temos o direito de nos insurgir contra esse tipo de testemunho. Somos cristãos, e se a nossa vida depender da nossa fala, ou se morrer for a única saída, morramos. Porque Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ô senhor Vinícius, o senhor está falando de morte? Você quer que eu morra? Não, filho, fica capaz. Não é hoje. Mas se nessa noite o Senhor resolver voltar, todos os nossos planos vão por água abaixo, mas seremos felizes? Sim ou não? Sim. Bom, já que sabemos que Deus não se agrada desses dois silêncios, qual é o silêncio que agrada a Deus? Eu não quero falar aqui de você viver em solitude, em silêncio consigo mesmo, de você ir para o seu quarto secreto, de você ficar lá, ler um pouco a Bíblia, ficar em silêncio 1 hora, 2 horas, fazer um voto de silêncio. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é de um silêncio público. Quando você se silencia diante das pessoas. Então é desse tipo de silêncio que eu quero falar. Não quero falar do voto do silêncio, e não quero falar do seu silêncio que você quer apenas escutar a voz de Deus e não falar nada. Não é isso. Eu quero falar de um silêncio prático. E o silêncio que agrada a Deus, em primeiro lugar, é aquele que é quando as respostas não são necessárias. Lembre-se, estou falando do silêncio que você faz agora diante das pessoas. Qual é o que agrada a Deus? Se Deus não se agrada de eu me calar ao ver o mal diante de mim, quando eu devo me calar diante das pessoas, e quando esse silêncio glorifica a Deus? Estão entendendo agora? Estão entendendo agora? Está mais claro? Alguém vai dizer assim: não, mas já estava claro desde o início, o senhor está tentando clarear mais, né? É porque o senhor fala muito, né?
Quando é que o meu silêncio glorifica a Deus? É quando não é necessário respostas. Isaías 53, profeta, 700 anos antes de Jesus, viu o advento, a vinda e a vida de Jesus, 700 anos antes. E aí, num dos principais capítulos de Isaías, o capítulo do servo sofredor, capítulo 53, no versículo 7, ele conta algo que ele viu 700 anos antes que Jesus faria. Ele foi oprimido, 53:7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus não falou enquanto estava sendo crucificado e sendo preso? Algumas vezes. Então, de que silêncio Isaías está falando? De que silêncio Deus está falando? Daquele silêncio que você faz quando não precisa responder mais nada. E quando isso acontece? Em Marcos, no capítulo 15, Isaías viu esse momento. Marcos, no capítulo 15, versículo 3 ao versículo 5. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Marcos 15, de 3 a 5. Veja quantas acusações fazem contra você. Essa parte encerra dizendo: Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos ficar muito admirado. O silêncio que glorifica a Deus é quando eu não preciso dar mais respostas. Em outras palavras, eu já falei o que tinha que falar. Eu já disse o que tinha que dizer. Não tenho mais nada a falar. Porque o silêncio fala por si só. Ou te acusa, ou te absolve. Jesus sabia que se continuasse falando, não resolveria nada. Você já passou por coisas assim na sua vida? Os mais velhos certamente sim. Aqueles que trabalham em empresas há algum tempo e já passaram com certeza por isso. Quanto mais você fala, pior fica. Quanto mais você tenta explicar, mais o tiro sai pela culatra. Quanto mais você tenta falar a verdade, parece que o caldo engrossa mais ainda. Parece que tudo que você fala vai contra você. Então qual é a saída? Fique em silêncio. Estão entendendo? Faça o silêncio que glorifica a Deus. Você tem convicção de que o que você já falou o que tinha que falar. Então glorifique a Deus. Feche a boca. Feche a matraca, como diria minha mãe. Faça silêncio, porque o teu silêncio será melhor. Não adianta você enfrentar os seus pais, os mais novos, e bater boca com eles, mesmo que você tenha razão. Não vai resolver, porque eles são os seus pais, porque eles são a autoridade na sua casa, natural, quer você queira, quer você goste disso ou não. Portanto, não adianta bater de frente com eles. Você pode, em silêncio, aguardar a salvação de Deus. Você pode, em silêncio, aguardar em sua oração que Deus responda da maneira mais adequada aquilo que você sabe que é verdadeiro e justo ou não. Mas jamais ir a confronto de palavras, porque Paulo também diz a Timóteo: o servo do Senhor não convém contender. Para que bater boca? Tem que ser brando para com todos, apto para ensinar, capaz de conversar com a pessoa e tentar convencê-lo. Se ele não consegue ser convencido, não tem por que você fazer isso. Esse é o silêncio que exalta a Deus. Esse é o silêncio que exalta a Deus. Quando você não precisa dar mais respostas.
cale-se. Você já disse tudo o que tinha que dizer. Não precisa falar mais nada. Amém? Segundo, vamos encerrar. Há um outro silêncio que glorifica a Deus. Há um silêncio que evangeliza. Há um silêncio que ganha almas. Sabia? Há um silêncio que faz com que alguém se renda a Cristo. Eu usei isso aqui com uma única pessoa na nossa igreja, ela está hoje aqui. A senhora não fica zangada comigo, não. Há um silêncio, não vai ficar zangada não, porque eu sempre conto isso. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, Jesus disse assim, assim resplandeça a vossa luz, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que eles devem ver? A tua fala ou as tuas ações? Eles devem ver as tuas ações. Aquilo que você faz antes do que você fala. Algumas pessoas vão dizer assim, não, aquilo que você fala tem que estar em perfeita consonância com aquilo que você faz. Não necessariamente. Eu quero te dizer o seguinte, às vezes o que você faz sem falar evangeliza, ganha almas, glorifica mais a Deus do que você está falando. Eu não estou dizendo que você não deve falar. O que eu estou dizendo é que em determinados momentos as tuas ações falam mais do que as tuas palavras. 1 Pedro 2,12 diz assim, aqui vou falar para os homens, para os machinhos, para os alfa, os machos alfa. Vamos falar aqui para os donos do negócio, os bambambãs, os cababons, os homens de verdade, os homens com Z maiúsculo, os homens com Z maiúsculo. Vamos falar aqui com os machos mesmo. Não é macho mesmo, não é macho de verdade. Vou falar aqui para homem. Você é homem, você é macho. Essa é para você. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para naquilo em que falam mal de vocês, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que observam na vida de vocês. Homens, às vezes vocês precisam fazer o que tem que fazer em silêncio, porque às vezes você fala demais, você reclama demais, e você acha que pelo seu muito falar você será ouvido. Jesus já disse isso, para com isso, isso não vai dar certo. Então para de falar e age mais, porque o teu silêncio agindo traz muito mais resultado. Quantos homens dizem glória a Deus e aleluia? Agora vamos falar para as minas, para as mulheres com M maiúsculo, para as madames, para as princesas, para as rainhas, para as donas dos lares, dona da terra, dona disso, dona daquilo. Viu aquela papagaia, aquela moça falou assim, você é dona de quê? Eu sou dona do lar, eu sou dona de casa, eu sou dona de empresa, eu sou dona disso, eu sou dona de casa de praia, eu sou dona de casa, eu sou dona mesmo. Vamos falar para as donas, ô dona! Vamos falar para você, dona. Silêncio. Isso aqui eu usei com uma irmã da nossa igreja, e eu tenho um pastor por causa disso. Porque ela aplicou isso, que ela não gostou de ouvir no dia que eu disse, lá no outro tempo. Ela aplicou isso no dia a dia. E o resultado foi que o marido veio, e ele é um dos meus pastores. 1 Pedro, então vai lá para a dona. Dona, escuta isso aqui, dona. Escuta isso aqui, madame. 1 Pedro 3, também Pedro falou para os homens, agora para os machos, agora Pedro fala para as fêmeas. 1 Pedro 3, de 1 a 4. E igualmente vocês, esposas, sejam sujeitas, submissas aos seus, cada uma a seu próprio marido. Porque, olha só
só porque tem um objetivo, minha irmã. Não é à toa. Pedro não está mandando você virar escravo de macho, não. Pedro não está mandando você virar capacho para o cara cuspir, fazer assim e dizer aí, bora. Não é assim não, velho. Se liga. Se um dos homens dessa igreja fizer isso, você fale para mim. Presta atenção. Ó, sujeitas, cada um ao seu próprio marido. Para quê? Leia o texto. Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. No teu silêncio. Seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Ele é ganho pelo teu silêncio, não é por ser capacho nem ser escravo. Não é isso que a Bíblia está falando. Ele é ganho. Tem horas que não dá mais para falar. Você já tentou, você já chamou, já tentou convencer e fala o tempo inteiro. E cada vez o cara fica mais no sofá assistindo futebol, esse Silvio Santos, ou ivandástico, e não vai para a igreja, e não quer saber de nada, e não sabe, então não adianta. Então você vai fazer agora o outro lado. Qual é o outro lado? O silêncio com conduta, o silêncio com intenção de ganhar. Eu estou em silêncio, fazendo o papel de esposa, orando por ele, porque eu espero que Deus transforme essa vida num servo de Deus. Eu tenho um objetivo, eu tenho um interesse nisso. Ah, você tem interesse? Tem interesse real nisso aqui. Eu quero ir junto para a igreja. Eu quero minha família andando junto. Quando eles observarem, ao observar versículo 2, o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês, Pedro não está dizendo não fique bonita. Não é isso, não tem isso na Bíblia, não fique bonita, não se embeleze, não se arrume, não é isso. Ele está dizendo, prioritariamente, a tua beleza tem que ser por dentro. Quando você se apresentar por fora, é o reflexo da beleza que você já tem dentro. Você não está forjando nada do lado de fora, mas você é um monstro por dentro. Não, você já é bela por dentro, por fora é natural. Que a sua beleza seja o interior, não seja o exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas ela seja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, irmã. Pelo amor de Deus. Fala para a irmãzinha que está do seu lado. Fala para a dona que está do seu lado. Ô dona, mansa e tranquila. Você vai com pedra, com cachorro, com gato, com papagaio. Ô irmã, tem paciência, filho. Tem que ser um docinho, irmã. Paciência e mansa, que é de grande valor diante de Deus. Não é diante do teu marido, não, é diante de Deus. Deus observa o teu espírito, Deus observa o teu comportamento interior. Aí quando teu marido vê a beleza exterior, quando as pessoas verem tua beleza exterior, é um reflexo daquilo que é mais lindo que você tem por dentro. Não é que você está tentando forjar alguém que não é. Belo dia eu vi um vídeo de uma pessoa que chegou em casa, uma mulher bonita. Eu mostrei para a bispa. E você sabe, se eu não mostrar, né? Eu mostrei para mim, filha, para essa mulher bonita, não é bonita. Aí começou a desmontar, desmontou o cabelo aqui, desmontou a peruca aqui, desmontou os cílios aqui, desmontou não sei o que aqui, desmontou um negócio aqui, desmontou um negócio ali. Eu falei, gente, é um Transformer, né? Tá cheio de acessórios, não era nada dela. Eu disse, gente, ô filha, é assim, ó, tem de tudo, meu filho, tem cada coisa que você nem imagina. O universo da mulher é riquíssimo, vou te dizer, é verdade. Gente, não tinha nada, ou seja, a beleza exterior dela era
forjada, era falsa. Qual é o princípio disso aqui? É melhor ficar em silêncio, irmão. Meu querido, fique em silêncio. Tem hora que você tem que ficar em silêncio. Na empresa, no teu local de trabalho. Para que ficar reclamando do teu patrão? Não vai adiantar nada, não vai melhorar o salário, vai piorar. Só vai trazer mais desgosto para você. Só vai trazer mais um dia. Toda vez que você reclama daquilo que você faz da sua empresa, onde você trabalha, sabe o que acontece? Já passei por isso anos e anos e anos e anos, anos e anos e anos e anos e anos e anos. Já passei por isso. Acontece que todos os dias você acorda mais cansado do que o dia anterior, com um desânimo tremendo para não chegar no trabalho. Você não quer trabalhar. Não, você tem que ir para a empresa. Não, tem que pegar tudo no trânsito. Ô dia. Ou só, do azar, ô filha. Mais um dia, mais um dia. É segunda, terça. Chega na segunda, o cara fala assim, não, segunda-feira. Na sexta o cara tá feliz. Sexta. Sextou! Mas sextou para quem não trabalha no sábado. Porque o cara trabalha no sábado não sextou. Sábado. Aí fica só domingo. Aí domingo é só um dia. Não pode ir no banco, não pode resolver problema. Não pode fazer nada, se chover é pior. Aí que você não sai de casa, na programação da TV não tem nada. Aí você fica lá. Olha no mercado. Onde é que tem uma feira para comprar um pastel? É o máximo que o cara vai. É o máximo. Compra um pastel na feira. E se brigar não vai nem com a mulher. Mas é isso, mas é melhor, gente. Por quê? Porque isso é o resultado, o efeito dominó de você falar demais. De você reclamar demais do seu trabalho, daquilo que você faz. Para! Os meninos mais novos, pelo amor de Deus, vocês começaram a trabalhar, não reclama não. Você veio aqui e deu um testemunho, os meninos mais novos, deu testemunho. Oh, Deus me deu um emprego, meu primeiro salário, o dízimo do Senhor, parará, parará. Tem gente que fez um voto, salário todinho, não tinha nada mesmo, eu não tinha nada mesmo, então vou dar o primeiro salário para Jesus, e não sei o que, aquela coisa toda. 3 meses depois o cara está falando, salário de fome desse, nossa, sou escravo, que é isso, irmão? Foi Deus que te deu ou não foi Deus que te deu? Se foi Deus que te deu, você não tem que reclamar. Porque isso é apenas um passo, é apenas um processo, é apenas momentâneo. Deus está trabalhando. Aí Deus olhou, viu que te pagar pouco não serviu, você continua com um pouquinho. Então assim, no dia que ele melhorar, eu melhoro os salários. No dia que ele melhorar a conversa dele, eu melhoro o emprego dele, ele vai ganhar mais. Mas enquanto ele ficar com isso aí, ele vai ficar nesse linguadinho. Porque ele não sabe fazer silêncio. Ele não me glorifica com seus lábios em silêncio. Não é de Deus não. Quem é a esposa que não quer a salvação do seu marido e do seu filho? Não, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus, eu vou lá todo dia orar. Enquanto você ora todos os dias, você não faz seu papel em casa, você está errando, Deus não está sendo glorificado. Deus não é glorificado com um monte de mulheres em círculo de oração, orando todos os dias, de manhã, tarde e de noite, enquanto em suas casas não fazem o papel de ganhar suas famílias. Isso não é de Deus, essas mulheres não estão servindo a Deus, elas pensam que estão servindo a Deus. Isso não é de Deus. O Senhor quer a salvação do marido, o Senhor quer a salvação da família, o Senhor Pedro está dizendo, vai salvar, tem que salvar o marido. E como você salva o marido, irmão? Não é metendo pau nele não. Aliás, quantas... Falar de mulher é complicado. Criado por minha avó, por minha tia, minha mãe. Então se falar de mulher, você sabe que você está no mato sem cachorro. E o pior é que elas estão assoviando com a matilha vir te pegar. Porque elas estão dizendo assim, onde é que você está? É, aquela que é a benção. Onde é que você está? Está tentando, e quando você for encontrado, ela vai dizer assim, te liguei não sei quantas vezes, vê a mensagem aí. Eu estava sem sinal por quê? Você estava onde? Não, fala sério, elas são incríveis. Elas são, que mato é esse que não tem sinal? Minha filha no meio do mato não tem sinal?
que essas mulheres fazem, não é? Então assim, falar de mulher não é normal. Mas veja que, minha querida, olha só, falar de mulher a gente tem que pisar assim. A gente tem que começar a calçar tipo sapatinho, que é para não dar errado. Mas o quanto de mulher com o outro fala, coitado do marido. Meu filho, se você soubesse o que é que a tua mulher fala de você para outra, só coisa boa. Uma coisa maravilhosa. Raras, obviamente, tem aquelas que exaltam seus maridos. Mas assim é tipo 0,0000000. Mas tem. Claro que tem. Mas é assim, 0,000. Mas tem. Existem aquelas mulheres que falam bem dos seus maridos. Né? É raro, mas tem. Mas via de regra, normalmente ela conta sempre alguma coisa negativa do cara lá outro. Eu não sei se ela acha que está fazendo alguma coisa boa, mas coitado do rapaz. Eu não esperava por isso quando ele casou. Mas faz parte do processo, né? Meu irmão, fique em silêncio. Fique em silêncio. A Escritura foi gerada pelo Espírito Santo. Deus já testou as verdades antes. Essas verdades são poderosas, elas funcionam na vida dos que creem. E quando Deus diz para você ficar em silêncio, para ganhar seu marido sem palavra, isso vai acontecer. Porque Deus não promete o que Ele não pode fazer. Amém? Amém. Este é o poder do silêncio. Duas formas não glorificam a Deus: calar-se diante do mal, silêncio dos bons, e calar-se para não confessar os nossos pecados a Deus. Mas duas formas de silêncio glorificam a Deus: quando não precisamos dar mais respostas, e quando nos calamos para que o nosso silêncio, o Evangelho seja pregado por meio do nosso silêncio. As nossas ações falam mais do que as nossas palavras. O bom samaritano que o dia foram as ações do bom samaritano que evidenciaram a transformação de um homem transformado. E não o contrário. Nós devemos ser bons samaritanos. Em silêncio. Falar quando tiver que falar. Isso não significa, meus queridos, isso não significa que nós não devemos. Há outros textos, mas eu não vou falar aqui. Qual é o princípio espiritual? Sabemos que fomos chamados e ordenados a pregar o Evangelho. Amém? Amém. Pregar o Evangelho é com palavras, temos que falar. Mas, e com nossos lábios. Mas algumas vezes o nosso silêncio também faz o papel de evangelizar. Vamos ficar em pé?